Foi uma ação ajuizada pelo governo de São Paulo que brigava pela área para conceder a empresas privadas. Prevaleceu a postura anti-indigenista do governo Temer. Índios da tribo Guarani tomaram a área onde ficam antenas que transmitem sinais de telefonia celular e de TV, lá no Pico do Jaraguá. Olá, sejam bem-vindos! Esse é o podcast Ocupe. Aqui quem fala é a Aline Oliveira. Junto comigo está Júlia Pereira, Caroline Stramasso e Luísa Eltz. Hoje vamos dar luz ao que está na sombra, dar voz às minorias. Essa é a proposta do nosso podcast. Nesse episódio, vamos falar sobre a luta histórica dos indígenas pela demarcação de terras e pela própria sobrevivência. Entrevistamos Shondaro, de 19 anos, integrante do grupo de rap e hip hop Os Guarani. Shondaro mora na Tecoa, Piauí, aldeia da terra indígena Jaraguá, localizada na zona oeste de São Paulo. O jovem falou sobre as dificuldades e preconceitos que sofre e também sobre a resistência e luta pela demarcação de terras. Vamos acompanhar um pouco sobre o bate-papo. E a gente sabe também que a luta nunca foi fácil, a luta nunca parou, e agora com esse presidente novo que foi eleito, a gente sabe que as coisas vai ficar mais pesado para nós indígenas, né? Mas em nenhum momento a gente vai desanimar, a gente vai continuar vivendo tradicionalmente, né? Se unindo cada vez mais, se unindo com a população não indígena, né? Porque hoje em dia a gente precisa muito da ajuda da população não indígena, né? Porque só a gente, se fosse só por nós, a gente não teria tantos conhecimentos, né? E com a ajuda de vocês, com a ajuda deles, a gente acaba aprendendo mais coisas. E essas coisas a gente usa para lutar pelos nossos direitos. Então, o nosso plano para esse ano que está para vir, com esse novo presidente eleito, é ser quem somos, né? Ser um povo de resistência, um povo que resiste, que luta sempre. Muitos dos jovens, eles conversam com a gente, eles falam que a situação está complicada realmente, alguns falam em um momento que eles falam pra gente que quer desistir, que quer, né, que quando está em depressão a gente sabe que todas as coisas é um motivo de tristeza, né? Então eu já perdi alguns amigos por isso também. E hoje, todas as coisas que eu passei, que eu enfrentei, que eu sofri, que eu senti, hoje eu uso como forma de fortalecimento. E eu não quero me mostrar enfraquecido para os jovens, para as lideranças, para o meu povo. Eu quero ser um exemplo para eles, apesar que a gente vive, que a gente mora do lado praticamente da cidade, a gente nunca vai deixar de lado a nossa cultura. Também eu já sofri vários desrespeitos, várias ameaças. Então eu sei como é o mundo lá fora, mas nem por isso eu vou lá fora e voltar aqui para ficar falando mal das pessoas lá fora. Ao contrário, eu tento de alguma forma passar essa outra visão para os jovens entenderem que a gente também somos gente, né? A gente não tem que tratar uma não indígena diferente. Da mesma forma que a gente recebe vocês dentro da aldeia, com respeito, a gente quer ser tratado lá fora, né? Então, esse é um dos caminhos que eu estou sempre falando também para os jovens. Muitas das vezes, eu quando dou entrevista assim, as pessoas perguntam se eu sou indígena mesmo. Aí eu pergunto por quê. A pessoa fala porque você mora na cidade, mora do lado da cidade. Mas eu simplesmente penso, né? Não foi a gente que invadiu a cidade. A cidade foi crescendo e foi tomando nossas terras tradicionais, e hoje um pedacinho de terra que sobrou até hoje não é demarcado. Até hoje a gente luta para sobreviver, né? Então, ser um jovem indígena na cidade urbana, a gente acaba ao mesmo tempo que a gente aprende muitas coisas boas, a gente vê também esse outro caminho. Hoje a gente fala que a gente sofre realmente, mas é mais pela briga na justiça. Antigamente, nossos antepassados, eles sofriam direto, não tinha muitas vezes alimento, não tinha a quem pedir socorro. Quando vê
Então tudo dependia deles, eles tinham que ser tudo, ao mesmo tempo que ele é médico, ele tem que ser um professor, mas não que com certificado, né? Isso é dentro da gente mesmo. E as ameaças que eu sofria quando eu estudava fora eram as ameaças pesadas mesmo, de morte muitas vezes, por ser indígena, né? Eles ficavam rindo da minha cara, muitos me xingavam, né? Japonês, não sei o que, essas coisas. E até hoje existe isso, mas eu confesso que deu uma acalmada até, né? Não que a gente não sofra mais, mas hoje é como a gente conhece os nossos direitos, a gente sabe como se defender dessas pessoas, as pessoas já têm mais certos cuidados na hora de falar, a gente corre risco sim, mas em nenhum momento a gente quer se mostrar assustado para eles, né? A gente acredita que essa sabedoria, esse conhecimento, muitas lideranças hoje eles sabem muito mais do que eu os nossos direitos, então a gente acredita que aqui ou muitas das aldeias não vai acontecer isso, porque a gente está preparado também para sair para as ruas, para lutar pelos nossos direitos, a gente está preparado a enfrentar esse novo presidente, né? A gente sabe que ele não vai oferecer café para a gente, né? Mas a gente vai, como a gente sempre resistiu, a gente vai continuar resistindo, né? Enquanto existir o único indígena, o último indígena, a luta dos povos não vai parar, né? Disso a gente tem certeza. A luta indígena pela sobrevivência é histórica, existe há mais de 500 anos. Dar voz a essas pessoas é importante, mas garantir seus direitos também é essencial. Shondaro, junto ao Mano Glovers e Paramirim, canta sobre a resistência indígena nas músicas do grupo Os Guarani. Os mano firmeza já vem chegando, salve, salve no corre, na correria, pode pá, nós que tá. Neste podcast, você pôde ouvir as músicas do Índia Forte e Penomba M do grupo. Vamos lutar pelos direitos e valorizar o trabalho que dá voz às minorias. Até o próximo episódio. Até mais!